Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos aqui partindo hoje para o último vídeo de hoje, na questão 751. Então, olha só para você ver, essa é a última questão também do tema assassínio. Depois o próximo tema vai ser crueldade. Mas aí depois nós vamos outro dia. Então o último tema a última questão de hoje, né? O último vídeo de hoje. Então Kardec pergunta assim, ó: como se explica que entre alguns povos já adiantados, sob o ponto de vista intelectual, é aí que mora o perigo. Porque nem sempre adiantado em questão de intelecto é adiantado em questão de moral. Então a gente tem que separar bem o joio do trigo nisso aí. É lógico que eu parei na metade, mas você vai ver o esclarecimento desse aqui agora. Mas aí a pessoa fala assim: nossa, mas o fulano é adiantadíssimo em matéria de intelecto. O que é que ele faz? Olha, ele tem uma habilidade. Mas uma habilidade. Mas habilidade para quê, meu amigo? Olha, você acredita que ele conseguiu, graças ao intelecto dele, ele conseguiu desenvolver uma arma que dá 10.000 tiros por minuto? Sério? Sério? 10.000 tiros por minuto. Ô caboclo inteligente, viu? Isso que é cultura. Aliás, isso que é intelecto. E de fato, ele é assim um best-seller em matéria de intelecto, mas em matéria de moral ele é zero, porque usa toda aquela inteligência, usa todo aquele intelecto para construir uma arma para matar os seus irmãos em evolução. Olha a sequência, ó. Voltando. Como se explica que entre alguns povos já adiantados, né, sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio, que é a morte de crianças no momento do parto ou no pós-parto, você entendeu? No momento do parto, aí, obviamente, eles associam tudo isso antes do parto também, que é a questão do aborto. Olha só, sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação. Você entendeu isso, né? Existem países no mundo que eles se dizem evoluídos intelectualmente, mas que nestes países
evoluídos intelectualmente, eles apoiam o infanticídio, que é a morte do bebê no momento do parto e também no pós-parto. Só que neste sentido aqui é o aborto. Porque o aborto também, nesta condição aqui, ele é considerado um infanticídio. Só que, como está aqui, ó, consagrado pela legislação, quer dizer, apoiado pela legislação daquele país. Porque tem países que o aborto é permitido. Você entendeu como é que é isso? E são países que se dizem intelectualmente evoluidíssimos. Mas eles apoiam o infanticídio, que é o aborto. Nesse caso aqui é o aborto. Entendeu? Então vejamos, ó, resposta. Olha a tacada que os bons espíritos dão nesse povo também. O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Eita! E agora? Um espírito superior em inteligência pode ser mau. Você entendeu isso? Um espírito superior em inteligência pode ser mau. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe. Você conseguiu entender a diferenciação nesse sentido? Ó, o desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Não é verdade? Não implica. Isso, um espírito superior em inteligência pode ser mau. Um espírito superior em inteligência pode ser mau. Ele pode ser mau, Ele é dotado só ali do intelecto. Tá faltando nele ali a moral. Tá faltando vários outros sentimentos, sentidos, outros sentimentos. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar. Apenas sabe, né? Seria a mesma questão. A pessoa, nesse sentido, é aquilo que nós temos dito. É necessário o intelecto e a moral. Aparelhada ali. Então, se você aparelha ali o intelecto e a moral, grandes maravilhas são realizadas graças às duas juntas, porque uma controla a outra.
como aquela outra questão também. Não basta a pessoa dizer: eu sou uma pessoa assim, que eu sou uma pessoa de boa vontade. Não basta a pessoa ser de boa vontade. A pessoa tem que ter conhecimento. Porque a pessoa tem boa vontade, mas se ele não tem conhecimento, em vez de ajudar, ele atrapalha. Uma vez eu presenciei um acidente. Eu presenciei mesmo assim, eu vi o acidente 100% e eu que dei assistência 100%. E o rapaz assim que caiu no chão, a vítima do acidente, assim que ela caiu no chão, é engraçado que isso parece que é um instinto da gente. A hora que eu vi o acidente, eu já parei a minha caminhonete e já fui na direção dos acidentados para poder dar um socorro ali. Porque eu tenho um pouquinho de conhecimento no bom senso, na ética, nesse sentido assim. Então, naquele momento, eu fui na direção dos acidentados. E quando eu cheguei, o acidentado queria se levantar. E eu peguei, segurei no rosto dele e falei: fica deitado. Ele falou: não, mas eu tô bem, eu quero levantar. Eu falei: fica deitado. Aí ele falou pra mim assim: mas você é médico, você é alguma coisa? Ele discutindo comigo. Eu falei: não sou médico não, mas eu tenho, com todo respeito, eu tenho conhecimento muito mais do que certos médicos por aí. Então você fica de boa aí, porque eu sei o que eu tô fazendo. Aí muitas pessoas chegou, né, e muitas pessoas querendo que ele se levantasse. Aí a mãe dele também chegou: meu filho, levanta. Eu falei: minha senhora, se afaste, porque não pode levantar daqui. E com isso, é lógico, eu já chamei já o SAMU naquela época. Naquela época não era SAMU aqui em Paraíso. Era o Corpo de Bombeiro, graças a Deus. E já chamei o Corpo de Bombeiro, já me identifiquei tudo. Falei: ninguém toca nele. E eu fiquei ali segurando o rosto dele no chão. Tá bom. O Corpo de Bombeiro chegou, aquele povão tudo ali, né? E muitos ali, sabe, querendo me apedrejar, querendo me matar. Porque todo mundo achava que o paciente estava ótimo. Né? Beleza. Assim que os bombeiros chegaram, que colocaram ele na maca, com todo aquele preparo deles, aquelas, né? São anjos da guarda, SAMU, Corpo Bombeiro, são as bênçãos de Deus. Assim que colocaram ele na maca, porque teve um movimento mais brusco assim para ele se virar, né? Para depois ele voltar à posição, porque colocaram, né, aquela proteção aqui no pescoço dele, tudo certinho. Mas mesmo assim, nele se levantar um pouquinho, no que ele foi deitar na maca, ele teve uma parada cardíaca. E aí? Ele teve uma parada cardíaca. Porque ele se levantou um pouquinho, coisa de 10 centímetros, para eles ajeitar aquele protetor aqui no pescoço dele. O protetor cervical, né? Aí,
existia, é lógico, o desfibrilador. Imediatamente o médico do pronto-socorro do bombeiro já pegou o desfibrilizador, já pegou e ali mesmo ali já vários impulsos ali e ressuscitaram ele ali mesmo. Eu peguei e ainda falei para as pessoas, tá vendo, para vocês verem? Olha só para vocês verem. Observa. Vocês queriam que ele se levantasse. Falei alto para as pessoas ouvir. Vocês queriam que ele se levantasse. 10 centímetros que ele se movimentou, ele sofreu uma parada cardíaca. E se ele tivesse se levantado aqui antes dos profissionais ter chegado aqui? Ele estava morto. Porque nós tínhamos aqui em mãos aqui um desfibrilizador? Não, né? Então agora cadê os bocudos que estava falando aqui? Falei, deixei mesmo. Falei, cadê os bocudos que estava falando aqui que ele tinha que levantar e ir para casa? Não teve uma alma que falou, esses dentes são meus. A maioria viraram a cara assim para lá, sabe? Falei, não, cadê os bocudos? Porque eu já parto para agressão verbal mesmo, sabe? Eu sou desse jeito. Cadê os bocudos que tava falando aqui? Apareça os bocudos agora. Aí o médico ainda pegou e falou, não, mas alguém tava querendo que ele se levantasse? Sim, a maioria aqui queria que ele se levantasse. E eu que segurei ele aqui no chão para ele não se levantar. Ele falou, nossa, se você não faz isso, esse rapaz tinha morrido. Porque com o desfibrilizador aqui deu o que fazer para ressuscitar ele, imagina sem o desfibrilizador aqui. Aí outra coisa, colocaram ele na ambulância do Corpo Bombeiro na época, levaram para Santa Casa, São Sebastião do Paraíso na época. Chegando lá, lógico, o procedimento médico é esse, né? Muito especial. Com todo aquele procedimento ali e tal, todo cuidado. Foi constatado uma leve lesão numa vértebra cervical daquele paciente. Uma leve. Que se ele tivesse se levantado, tinha, naquele momento, ia ocorrer ali uma ruptura na coluna vertebral dele, né? E ele ia ficar paraplégico o resto da vida dele. Se não é eu ali, ele ia ficar o resto da vida dele paraplégico. Ou ele podia ter morrido ali naquela parada cardíaca. Então é a mesma questão aqui. Olha só para você ver. O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. O desenvolvimento intelectual é uma coisa. Intelecto é uma coisa. Entendeu? Agora, o bem é outra coisa. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa pode ser inteligentíssima intelectualmente, mas oca de sentimento de amor, de carinho, de nobreza. Você a vê ali construindo máquinas e mais máquinas e mais máquinas, graças ao intelecto dela. Mas intelecto não é amor. Você entendeu? Como também amor não é intelecto.
Amor não é intelecto. As pessoas ali naquele acidente não queriam, por amor, fazer com que aquele rapaz se levantasse e fosse para casa, por amor. Então, intelecto não é amor. E amor, entendeu? Não é intelecto. Tem pessoas que têm intelecto e não têm amor. Tem pessoas que têm amor e não têm intelecto. Olha só para você ver. É necessária, implica a necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência pode ser mau. Um espírito, isso é que a gente tem que analisar, gente. Um espírito superior em inteligência, ele pode ser mau. Por que ele pode ser mau? Porque ele é superior em intelecto, mas por não ter sentimento nenhum de amor, ele não sabe o que é amar. Ele não sabe o que é gostar, o que é ter carinho um pelo outro. Ele não está nem aí. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar. Ficou apenas ali no intelecto. Só no intelecto. Quer dizer, ele apenas sabe, mas não põe em prática. É o que nós estamos cansados de ver, principalmente no ano de 2020, 2021, 2019. Aquelas pessoas que são dotadas daqueles termos: eu conheço, eu sei, mas não fazem nada, porque elas não sabem fazer. Estuda, mas não consegue separar o joio do trigo. São ocas por dentro. Você vê o comportamento delas, é um comportamento assim de dar dó. Você fica pasmo. Nos restando apenas, como se diz, como disse Jesus mesmo: Pai, perdoe, eles não sabem o que faz. Por isso que a moral, ela tem que estar aliada ao intelecto. 50% um, 50% o outro. Porque se um se eleva mais que o outro, acontece catástrofe. Nem a moral pode evoluir sem o intelecto. Porque tem pessoas que são inteligentíssimas moralmente, dotadas de uma moral excelente, mas que não sabem pregar um prego na parede. Isso é falta de intelecto. Então, o que adianta ter tanto conhecimento se não sabe pregar um prego na parede? Entendeu? Agora, e a situação da Terra, da humanidade da Terra? Quando o Vó Leontino só está aí, agora só aguenta. Quando o Vó Leontina me disse que a situação da humanidade na Terra é o seguinte: 95% nós somos movidos pelo intelecto e 5% nós somos movidos
pela moral. Ai, que choque, que pancada. 95% intelecto e 5% moral. Isso significa, com todo respeito, não generalizando, isso é complexo, é relativo. Isso significa que nós somos e ainda nos encontramos muito primitivos. Nossa Senhora! Gente do céu! Porque 95% de intelecto é primitivismo demais. Tá muito próximo de uma alcateia, de um bando de orangotango. Tá muito próximo. Olha, você tá no meio dos hipopótamos, né? Brigando por espaço. Que é demais. Se fosse um 60% intelecto e 40% moral, ainda vamos lá, mas ela me diz 5% moral e 95% intelecto. Vamos tratar de nos melhorar, né?